Oi, você já ouviu falar na pequena Angola que existiu aqui no Brasil? Não? Fique aí, depois da vinheta. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues, este é o canal História com H. Hoje vamos falar da pequena Angola que existiu aqui no Brasil no período colonial. Talvez você não tenha ouvido falar com esse nome, mas estamos falando do Quilombo dos Palmares, na região onde hoje é o estado de Alagoas e Pernambuco, né? Na divisa entre Alagoas e Pernambuco. No período do Brasil colonial, existiu ali o Quilombo dos Palmares, ocupando uma área quase do tamanho de Portugal hoje. O Quilombo dos Palmares era formado por vários mocambos. Não era apenas uma aldeia, uma tribo, um local. Era uma confederação de mocambos. Várias pequenas aldeias, né, se espalhando por uma área quase do tamanho de Portugal, que formavam o Quilombo dos Palmares. A primeira notícia desses quilombolas é de 1597, né, quando ali os portugueses, né, receberam a notícia de que havia esses negros fugidos, né, e que eles estavam organizados em quilombos. Isso acontece, essas primeiras notícias surgem em 1597. Já no século 17, 1630, quando os holandeses ocupam Pernambuco, né, você já viu, nós já estudamos, você já viu ou lembra do seu tempo de escola já da invasão holandesa, né, no Brasil, em Pernambuco. Os holandeses ocuparam Pernambuco por 24 anos, né, de 1630 a 1654. E é nesse período que o Quilombo dos Palmares mais desenvolve, mais cresce, mais recebe escravizados fugidos dos engenhos, né? Aproveitando aí dessa situação, enquanto portugueses estavam preocupados e focados em combater os holandeses, os escravizados, né, conseguiam suas fugas, aumentavam os seus números de fugas, né, e iam para o Quilombo dos Palmares. Angola Janga, que era como Palmares era conhecido pelos escravos, pelos africanos escravizados na época. Angola Janga significa pequena Angola ou minha Angola, né? Era formada por diversos mocambos. Os mais conhecidos eram Macaco, Subupira, Acotirene, Amaro, Tabocas, Curiva, Andalaquituxe, Ozenga, Zumbi. Havia um mocambo, né? Uma pequena aldeia, uma pequena organização que se chamava Zumbi, e a capital era Macaco, né? A capital de todo o Quilombo se chamava Macaco. E esse era o maior, né? O maior núcleo ali habitado, reunindo quase 6.000 pessoas. Recife, nessa mesma época, tinha 8.000 habitantes. Macaco, né, capital do Quilombo, tinha 6.000 pessoas, só para a gente ter ideia, né, de tamanho. E era nesse quilombo, nesse mocambo, que se tomavam as decisões, né, referente a todo o quilombo. Durante a existência do Quilombo dos Palmares, quase 100 anos, houve dois principais líderes, né, que ficaram mais conhecidos, que passaram a ser mais conhecidos na história. Um deles foi o Ganga Zumba, né? Ganga Zumba é o líder que fez um acordo com o governador da capitania de Pernambuco na época, né? Para pararem as guerras, os combates, porque houve, durante esses 100 anos aí de ocupação do Quilombo, de existência do Quilombo, houve mais de 30 excursões, né, contra os quilombolas, né? Excursões organizadas por holandeses, enquanto estavam aqui, organizada por portugueses, né? Foram mais de 30. E é o líder Ganga Zumba que faz um acordo de paz na época com o governador, né? O governador oferece um outro território para que eles deixassem a Serra da Barriga e fossem viver nesse território. Só seriam livres os africanos, os negros nascidos no Quilombo, e que todos os outros deveriam voltar para seus antigos donos, né, para os antigos engenhos. Esse acordo é aceito pelo Ganga Zumba, mas parte do Quilombo, parte dos outros quilombolas não aceitaram esse acordo
e entre eles estava Zumbi, né? Entre esses que não aceitaram o acordo. Então nós temos aí uma divisão aí na organização e na chefia do Quilombo dos Palmares, né? Ganga Zumba vai viver em outra localidade, com o seu grupo, com aqueles que aceitaram. E Macaco, né? E Macaco, capital do Quilombo, passa a ser dirigido, né? Governado por Zumbi e aqueles que não aceitaram o acordo de paz com o governador, né? O nome de Zumbi era Francisco, né? O nome de batismo. A historiografia aí não é muito assertiva, não é conclusiva, mas tudo indica que Zumbi tenha nascido em Palmares, foi adotado, criado por um padre que o batizou, né? E deu a ele o nome de Francisco. Depois ele volta para o Quilombo. Quando ele cresce, né? Ganha uma idade maior, o Francisco volta para o Quilombo e passa a ser chamado de Zumbi. Ok, 2 anos após o acordo de paz de Ganga Zumba com o governador da capitania, o Ganga Zumba morre, né? Há rumores, há indícios de que talvez ele tenha morrido envenenado, e Zumbi passa a liderar todo o Quilombo dos Palmares, né? Como eu já disse antes, diversas expedições foram organizadas contra Zumbi, contra o Quilombo dos Palmares, né? Mas somente a que foi comandada, chefiada por Domingos Jorge Velho, né? Um bandeirante paulista de vasta experiência em aprisionar, né? Em aprisionar e capturar indígenas, toma à frente a organização dessa expedição, e é a expedição dele que vai conseguir destruir, né? Invadir a capital Macaco. Porque a aldeia de Macaco, na capital, era protegida por fortes cercas, né? De madeira. Eu vou colocar a ilustração aí. E era muito difícil transpor essa cerca aí que protegia Macaco. Sem falar nas armadilhas que havia em torno, no caminho, nas trilhas que poderia levar a Macaco. Havia armadilhas, né? Coisa que a gente vê em filme, né? Fossos com estacas pontiagudas, né? Enterrada. Domingos Jorge Velho só consegue vencer, tomar Macaco, porque nessa expedição houve um diferencial. O quê? O canhão, né? Conseguiram transportar um canhão por mata densa, né? Por trilhas quase intransponíveis, né? E mata fechada, eles conseguem chegar lá com esse canhão, né? É ele que vai derrubar, que vai romper as barreiras que protegiam Macaco. Nessa ocasião, o Zumbi é ferido, né? É ferido, ele não morre de imediato e passa a viver fugido, né? Fugindo pela mata, se escondendo de local em local. Somente um ou 2 anos depois que Zumbi vai ser morto, né? Ele vai ser um dos seus companheiros, né? De seus amigos vai delatar o esconderijo. Esse amigo, né? Foi capturado e sobre muita tortura, né? O cara vai delatar o esconderijo de Zumbi, né? E é dessa forma que ele vai ser morto. A maioria das ilustrações desse vídeo eu tirei da obra, são retiradas, né, da obra Angola Janga, né, do quadrinista e historiador Marcelo de Salete. Esse livro é fácil de encontrar, ele foi adotado pelo governo para estar nas bibliotecas escolares. Dê uma olhada aí na biblioteca da sua escola, se não tem, vale muito a pena, né? É um quadrinho, né? Como podem ver, que conta os últimos anos do Quilombo dos Palmares, né? Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia a história de Zumbi, Ganga Zumba, do Quilombo. Se inscreva no canal e muito obrigado.